Boa noite a todos e a todas. Sejam novamente muito bem-vindos e muito bem-vindas. E como tema, o título, Mulher, berço da vida e da renovação espiritual. E quando a gente fala mulher, a gente vai no aspecto geralmente físico. Então hoje o convite é nós sairmos desse apenas aspecto físico e também avaliarmos o aspecto espiritual, aquela visão, os conhecimentos que o Espiritismo nos traz sobre esse assunto. E muito comum, não só antigamente, mas nos dias atuais, a gente lembra da mulher igual a esse quadro. O quadro é do pintor holandês Vermeer, que retrata a mulher nos afazeres de casa. Se formos para outro país, agora norte-americano, a pintora vai retratar da mesma forma a mulher. Então, em vários locais do mundo, as pinturas da mulher eram retratadas dessa forma, em afazeres domésticos. E não precisa ir longe, mas basta a gente lembrar como é que é em nossas casas quando tem uma reunião familiar, um churrasco. Ou quando é uma reunião do Natal, Páscoa, uma confraternização da família. E geralmente são esses afazeres que a gente encontra as mulheres executando. Mas é porque o corpo é propício a isso ou existe outro motivo? E a gente, avaliando biologicamente, não tem nenhuma... A mulher não é mais capacitada a isso do que o homem. É apenas algo que é feito. E aí a gente, cada um de nós, faça as suas reflexões, se é certo ou errado, ou como que está. Mas o Espiritismo nos convida a olhar um pouco mais profundo do que esse aspecto físico. Nós vamos entender que todos nós somos um espírito imortal em um processo de evolução. E exatamente por isso, se somos um espírito imortal em processo de evolução, passando por muitas experiências encarnatórias, por isso que é o título, Mulher, berço da vida e da renovação espiritual. A gente só se renova espiritualmente através das várias encarnações, adquirindo conhecimento. Nesse aspecto físico, a mulher acolhe espíritos que retornam à matéria, possibilitando justamente essa renovação. E hoje esse é o único portal, o único meio de a gente chegar aqui na Terra encarnando. Não existe outra forma de encarnar se não for através desse portal. E o Espiritismo vai nos auxiliar em muitas questões. No Livro dos Espíritos, foi a primeira obra codificada por Allan Kardec, reunindo o conhecimento dos espíritos superiores em várias perguntas e respostas. Ele vai questionar assim, lá no início já, pergunta 200, os espíritos têm sexos? E a resposta, não como entendeis, porque os sexos dependem do organismo. Há entre eles, os espíritos, nós, desencarnados, somos espíritos, há entre eles amor e simpatia, mas baseados na afinidade de sentimentos. O que está dizendo? Ou seja, o espírito, quando está desencarnado, não é nem homem nem mulher, é espírito. E se apresenta no corpo que melhor lhe convém. E aí Kardec continua. É interessante o estudo, já que ficou o convite do estudo do Espiritismo, quando a gente vai estudar o Livro dos Espíritos e as outras obras, é legal porque tem uma linha de raciocínio entre uma pergunta e outra. Então, aqui é a pergunta 200, mas até chegar nela, já passamos por muitos conhecimentos e às vezes até a gente vai conseguindo entender o raciocínio de Kardec, por que ele está perguntando isso. E as respostas a gente já tem uma ideia de como que ela vai ser conduzida. Então é muito interessante o estudo contínuo lá do início também. Aí Kardec segue. 201, que é a pergunta seguinte. Beleza, não tem sexo e espírito. Mas o espírito que animou o corpo de um homem pode animar em uma nova existência o de uma mulher e vice-versa? Sim, são os mesmos os espíritos que animam os homens e as mulheres. Ou seja, não tem diferença nenhuma. E Kardec questiona, e o espírito prefere encarnar em um corpo masculino ou feminino? E a resposta é que pouco importa.
vai depender das provas que deseja passar. Vai depender da experiência que cada um quer adquirir. Então, um corpo é melhor que o outro dependendo da experiência que a gente quer ter aqui na Terra. Diante disso, então, a sensibilidade, a intuição, a capacidade de perceber o outro, tão frequentemente associadas à mulher, não são privilégios do corpo feminino. São ferramentas de trabalho espiritual. Aqui algumas imagens para simbolizar aquilo que a gente normalmente associa à mulher, mas do ponto de vista biológico e espiritual, como eu disse lá no início, a mulher não tem nenhuma aptidão a mais para desenvolver essas atividades. Essa sensibilidade, talvez com criança, não é porque é mulher que tem essa sensibilidade. A sensibilidade não é do corpo, mas é do espírito que anima o corpo. Porque o corpo, na verdade, não muda entre o corpo masculino e o corpo feminino. Mas se isso a gente vai adquirindo através das sucessivas encarnações. Kardec também pediu antes. E qual que é o objetivo da encarnação dos espíritos, então? A gente fala em evolução espiritual, sucessivas encarnações, encarna, desencarna, próxima vida, tivemos outras vidas, mas qual que é o objetivo de tudo isso? A resposta é que Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. A gente, querendo ou não querendo, o nosso destino é a perfeição, não tem escapatória. E como é que a gente chega dessa forma? Através da misericórdia divina, para que a gente progrida. Tem uma história do seu fulano. Seu fulano desencarnou, chegou no céu, está lá na porta do céu, está lá com São Pedro e olha, para te acessar só tem que responder uma pergunta. Quem tu é? E aí seu fulano, barbada, né? Sou seu fulano. E ele diz, não pedi o teu nome, pedi quem tu é. Ah, não, então pera. Seu fulano, sou casado com uma mulher, tenho 2 filhos. Não pedi a tua configuração familiar, pedi quem tu é. E ele vai lá de novo, seu fulano, casado, 2 filhos, trabalho em tal lugar, trabalhei em tal lugar, essas minhas experiências profissionais, sou formado nisso, tenho aquele outro título, mas não perguntei os teus títulos, perguntei quem tu é. E foi debatendo um tempo dessa forma, até que seu fulano falou, eu desisto, eu não sei quem eu sou. E aí São Pedro falou, fica tranquilo, tu vai ter mais uma oportunidade de encarnar e se autodescobrir. Então, uma das atividades que a gente possui enquanto encarnado é esse autodescobrimento de quem nós somos, o que estamos fazendo aqui, o que precisamos. E confesso que na maioria das vezes a gente possui as respostas do que a gente precisa fazer, mas a gente vai postergando, vai adiando. E aí Kardec também, esse é o objetivo, mas a gente pode se questionar, de que forma que vamos fazer isso? Da mesma forma que em uma obra, quando a gente não conclui todo o trabalho no dia, a gente volta no dia seguinte para concluir. Se a gente fez algo errado, a gente volta lá e repara o que está estragado. Então, nessa linha, contudo, assim como para o obreiro o sol se levanta no dia seguinte, permitindo-lhe, nesse dia seguinte, reparar o tempo perdido, também para o homem, ou mulher, o homem no sentido da humanidade, após a noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida. E novamente, esse é o único portal para nascermos aqui. Não tem outra forma. E o Espiritismo mostra que a reencarnação é uma grande oportunidade de recomeço. Então, quando nessa imagem, na parte superior, a gente vê na verdade, primeiro é a parte inferior. É o que a gente enxerga aqui. É uma mulher que está grávida. Mas isso que a gente só enxerga aqui. E o que a doutrina espírita e outras obras psicografadas, os espíritos nos contam, é que é um encontro espiritual. A gente só vê a mulher e a criança. Mas, na verdade, é um encontro de 2 espíritos que combinaram essa programação. Como é que ia ser? Como é que ia nascer? Quem ia vir? Quando ia vir? Parece que é algo muito simples, mas, na verdade, é algo muito complexo. Se a gente avaliar a quantidade da população e tudo está no seu devido lugar. Olha a quantidade de situações que precisam acontecer para isso ficar em sincronismo.
E não nos resta a dúvida que, sim, é sincronismo. Porque se o maestro da vida é Deus, como que ia ser algo, não ia ser harmônico? Às vezes parece que não é harmônico, mas na verdade é porque a gente ainda não tem conhecimento dessa sinfonia da vida. A mulher, nesse sentido, não gera apenas corpos. Ela acolhe espíritos, histórias, desafios e possibilidades de redenção. Também falando de Jesus e a mulher, se hoje em muitas situações ainda que julgamos inferioridade em alguns momentos, imaginem como era 2000 anos atrás naquela sociedade. Se hoje existe o preconceito, pensemos como era 2000 anos atrás. Importante, eu lembrei de uma questão, na 817, a gente vai passando por várias, aí lá na 817 Kardec pergunta, beleza, mas por que em alguns povos existe uma inferioridade moral na mulher? Foi o que ele percebeu, e os espíritos respondem, devido à soberania do homem sobre a mulher. Em uma sociedade justa, os espíritos respondem, uma sociedade justa não existe a força vencendo o outro. A força é simplesmente para proteger o outro e não sobrepor a vontade do outro. Isso não é agora, lá em 1860 e poucos. Uma situação, Jesus conversou com uma mulher samaritana, que João relata. E aí tem dois problemas. Um problema é que ela é samaritana. E para os judeus, Jesus era judeu, mas para todos os judeus, quem era de Samaria era um povo impuro. Por que era impuro? Simplesmente porque não tinha os mesmos costumes religiosos que os judeus. Eram impuros. Não se vê hoje. Mas os judeus naquela época tinham esse julgamento. Não que a gente faça às vezes. Outra situação, em Lucas, grupo de mulheres que andava junto de Jesus. Vai relatar em várias situações. E outro exemplo que eu gosto bastante, Jesus que defende a mulher acusada de adultério, em um relato de João. E é interessante que João vai contar que chegam os fariseus, Jesus, a mulher foi pega em adultério, a lei diz que ela deve ser apedrejada. E o que tu diz? Ele fala, olha, que se cumpra a lei então, mas comece atirando a primeira pedra quem estiver sem pecado. E aí conta que foi saindo um a um e não ficou ninguém. E ele diz no final que os juízes saíram, né, e que nem ele julga. Mas o que é interessante, uma reflexão, é que às vezes passa despercebido que se a mulher foi pega em adultério, ela foi pega em adultério com alguém, nesse caso aqui. Mas por que só ela foi levada a julgamento? Então, da mesma forma que há 2000 anos atrás, até hoje, nós homens não comparecemos ao julgamento, apenas quem comparece ao julgamento do apedrejamento ainda são as mulheres. Passados 2000 anos. E ao longo da história, apenas alguns tópicos para a gente perceber como foi a evolução. Lá de 2000 anos atrás, com os ensinamentos de Jesus, depois do Espiritismo, alguns movimentos em defesa dos direitos da mulher. Então, lá no tempo de Jesus, um pouco antes, na Roma Antiga, mulheres da elite questionaram leis sobre herança e tutela masculina. Era a esposa do imperador, a imperatriz, enfim, mas se o imperador morria, acontecia qualquer coisa, a mulher não tinha direito a nada. Voltava, sei lá, ser serva, escrava, se ela tinha família voltava, mas daí não era aceito porque era casada e não é mais. Então mesmo alguém com poder ainda, não tinha poder nenhum, na verdade. Durante a Revolução Francesa, em 1789, mulheres exigiram que os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade também se aplicassem a elas. Por quê? Porque na Revolução Francesa foi criado, nesse período, o Estatuto do Homem e do Cidadão. Então as mulheres, como assim? O slogan é liberdade, igualdade, fraternidade. É o slogan, mas não se cumpria de verdade. Então o movimento de mulheres se organizou e criou o Estatuto da Mulher e Cidadã. Mais próximo da gente, no Brasil, um marco importante foi a permissão para que mulheres frequentassem a escola em 1827.
permissão para frequentar a escola. Eu gosto bastante das datas porque às vezes a gente conta algum fato histórico e começamos a perder, se faz muito tempo ou não. Só lembrando que por mais que demorou para acontecer no Brasil, 1827 as mulheres estudarem, na verdade, frequentar a escola, a abolição da escravidão só aconteceria 61 anos depois desse período. Eu anotei também outras situações. O direito a voto foi em 1932 no Brasil. E aí algo curioso que eu gosto de comentar, apesar de ser algo ruim, mas é para lembrarmos, a Lei Maria da Penha foi criada em 2006. E eu penso, como que a gente vai explicar essa lei para alguém que não é brasileiro? Por quê? Porque desde pequeno eu escutava sobre a lei, mas nunca tinha entendido de fato o que era a lei. E aí pesquisando, é uma lei para proteger as mulheres da violência doméstica. Doméstica é dentro de casa. Então é uma lei para proteger a violência contra as mulheres dos maridos. Essa é a lei. E por que é difícil para explicar para alguém que não é brasileiro? Porque o Brasil, 84% da população se afirma cristã. Então como que eu vou explicar para alguém que não é brasileiro que quase todo mundo se afirma cristão e tem uma lei para proteger a mulher dentro da própria casa? É um pouco curioso de entender. E eu gosto de lembrar também de um livro, eu não li, mas eu acho o título bem impactante. É Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Como é que deveria ser então essa pátria do Evangelho? Ou melhor, como deveria ser esse coração do mundo? Que a gente geralmente remete que o pensamento é a parte cerebral e o coração é o sentimento. Como que deveria ser esse coração do mundo então? E apenas como um lembrete, no Brasil existe o número 180 para ligarmos, é a Central de Atendimento à Mulher, um serviço gratuito e confidencial para denunciar, acolher e orientar mulheres em situação de violência doméstica. Funciona 24 horas por dia, disponível telefone e WhatsApp. Outros exemplos de Jesus também, ele aparece para Maria Madalena, lá relatado por João. Então ele vai dizer que, deixa eu ler por aqui melhor. Maria regressou ao túmulo de Jesus, ficando do lado de fora a chorar. Enquanto chorava, espreitou para dentro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados à cabeceira e aos pés do local onde estivera o corpo de Jesus. Por que choras? Perguntaram-lhe os anjos. E ela disse, porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Então reparou que alguém estava atrás de si. Era Jesus, mas não o reconheceu. Por que choras? Perguntou ele. Quem procuras? E ela pensava que fosse o jardineiro e disse, se foste tu que o levaste, mostra-me onde o puseste que eu vou buscá-lo. Maria, disse Jesus. Então ela voltou-se para ele, Rabone, que quer dizer mestre, meu mestre. E é interessante, faço uma reflexão para nós também, porque ela viu ele e não reconheceu. Mas quando ele a chamou pelo nome, ela sabia que era ele. Se a gente visse Jesus na fisionomia, diferente da fisionomia dos quadros, se a gente visse ele com outra fisionomia totalmente diferente, com algumas atitudes, a gente saberia que era ele ou não? Maria, que andou junto com ele, não reconheceu, por causa da fisionomia. Então, novamente, por mais que a gente estude e tenha a crença de que a vida é muito mais que o corpo, o nosso apego à matéria ainda é mais forte. A gente reconhece só pela vestimenta, a gente reconhece pela imagem, a gente não reconhece o outro pelas atitudes. Novamente, se Maria não reconheceu Jesus que conviveu com ele, outro exemplo também, outra Maria, mãe de Jesus, que é considerado o berço da renovação espiritual da humanidade, acolhendo Cristo e sustentando sua missão com um amor silencioso. E é interessante também porque vai quebrar alguns paradigmas, porque lá na crucificação, Jesus olha para ela e diz, mulher, eis teu filho, como sendo João, e fala olhando para João, eis aí tua mãe. Então normalmente a gente fala, pai ou mãe não é quem cria, não é quem cria.
Mas na verdade João já era um homem adulto. Então Maria ia criar João? Não. Mas ele está dizendo que o ser mãe ainda é algo acima do que apenas o criar. Mas Maria é considerada a mãe do mundo porque na parte do consolar, desse amparo, desse ombro amigo. E para finalizar, convido a todos para escutarmos um poema do Braulio Bessa. Vamos ver se o som tá bom. Tá baixinho. É muito bom poder falar de um tema tão forte, de um tema tão pesado, com a leveza de um poema. Esse é o segredo. Eu imaginando o dia a dia de uma mulher, eu disse assim: que todo dia seja dia de você ser bem tratada, que a peleja da vida lhe faça encorajada, que a ferida cicatrize e a dor seja aliviada. Que todo dia seja dia de você ser renovada, de ser mil em uma só, ser talvez reinventada, de ser o que quiser ser, sem precisar ser julgada. Mulher, que todo dia seja dia de você ser conquistada, de ouvir palavras doces que lhe deixem embriagada, e no toque mais suave ter a pele arrepiada. Que todo dia seja dia de ter a boca beijada, que na força da leveza tenha a cintura abraçada. Para ficar melhor só falta no cangote ser cheirada. Que todo dia seja dia de tu ser paparicada, de ter o mundo aos seus pés para você ser bajulada. E que não precise festa para você ser festejada. Que todo dia seja dia de tu ser admirada pela força, pela garra, pela coragem estampada, de ser verdadeira e justa, mesmo sendo injustiçada. Que todo dia seja dia de você ser engraçada, pois sorrir e fazer rir deixa a alma aliviada. Mas se a tristeza chegar, que tu seja consolada. Que todo dia seja dia de sair pela calçada, de caminhar do seu jeito, discreto ou com rebolada, de mini saia ou de burca, e não ser assediada. Que todo dia seja dia de você ser mais ousada, de amar quem quiser amar e por alguém ser amada. O amor é o melhor transporte para seguir essa jornada. Enfim, mulher, que todo dia seja dia de não ter a voz calada, de se alguém ousar calar, que essa voz seja elevada. Que todo dia seja o dia da mulher ser respeitada. Vamos à prece final, então. Quem quiser fechar os olhos, fique bem à vontade. Bom Pai, amigos espirituais, gratos somos por esse momento, novamente reunidos em torno da doutrina espírita, aprendendo um pouco mais, relembrando alguns conhecimentos, que a Tua vontade sempre seja feita e, se possível, claro, continue nos auxiliando com um pouco mais de discernimento, um pouco mais de lucidez, e que nós mesmos tenhamos coragem de colocar em prática aquilo que estamos aprendendo e que conhecemos. Que todos nós tenhamos uma ótima semana, e que assim seja.